Salmos 23, 1. É um salmo bem conhecido, né? Bem conhecido. Então vamos lá. Leia comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é verdade? Agora, o que está acontecendo na maioria das vezes é que a pessoa não está fazendo o Senhor o pastor dela. Quando você não consegue fazer com que o Senhor seja o teu pastor, aí então começa a faltar algumas coisas. Começa a faltar na área financeira, começa a faltar na saúde, entenda? Começa a faltar na área sentimental, relacionamento conjugal, começa a faltar no ambiente de trabalho, começa a faltar dentro de casa. Posso acrescentar? Começa a faltar até na igreja. Mas por quê? Porque a pessoa não está conseguindo fazer de Deus o seu pastor. Quando ele é o seu pastor, entenda bem, nada pode lhe faltar. Mas faça dele o alvo número 1. Muitos estão fazendo daquilo que Deus pode proporcionar como um meio para ela se promover. Ela quer muita coisa de Deus, mas ela não está querendo Deus. Ela quer aquilo que Deus pode dar, mas ela não quer ser ovelha de Deus. Deixa ele ser o teu pastor, deixa ele ser o supridor de todas as suas necessidades. Agora entenda, você tem que buscar ele como o alvo número 1, é o referencial número 1, você não pode querer o que ele pode lhe dar, você tem que primeiro querer ele, não troque ele por nada. Neste entendimento, o primeiro livro da Bíblia, qual que é mesmo? Gênesis. Vamos lá, começando, no Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, versículo Gênesis 2:15, acharam? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás como? Livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então entenda, se nós temos Deus como supridor de todas as nossas necessidades, primeira coisa, nós vamos obedecer ao que Deus venha nos falar. Nós vamos ser obedientes à palavra dele. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus, além de colocá-lo no jardim, ele também deu condições para que o homem pudesse suprir todas as suas, de todas as árvores, ele poderia comer livremente, não precisava ficar questionando: ai Deus, eu posso comer esse abacaxi? Pode. Posso comer uma banana? Pode. Ele podia comer de tudo, só o fruto de uma única árvore, que é a árvore do conhecimento do bem, essa Deus ordenou que o homem não tocasse, não comesse, nem olhasse. Era demais? Era demais, pessoal? Não. Agora, preste atenção, capítulo 3, preste atenção, versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ele criou a serpente? Criou. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Olha, recapitulando o que Deus falou: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Segura aí, vai comigo em João 8:44. João 8:44. Conhecido pela maioria,
João 8:44. João 8:44. Quarto livro do Novo Testamento. Acharam? Olha como a palavra é dura aqui, pessoal. Olha como a palavra é dura aqui. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vamos entender. Naquele exato momento, Deus só disse para Adão e Eva: preserve o fruto. Isso era a ordem de Deus: preserve o fruto. O fruto da árvore que dá o entender, né, do bem e do mal. Preserve, guarde esse fruto. Não coma deste fruto. Mas naquele momento, Eva preferiu dar ouvidos a quem? Ao mentiroso. Não foi só por questão da desobediência, não é só a questão da pessoa ser desobediente à palavra, não. Ela preferiu dar ouvidos ao pai da mentira. Ela deu ouvidos ao diabo, ao mentiroso, e não deu ouvidos para quem, pessoal? Vou ler novamente, o 44, só para fundamentar um pouquinho mais. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Por quê? Não há verdade nele. Vós quereis satisfazer os desejos de quem? Do diabo. Isso aqui, quando eu li, eu fiquei pensando, falei, é verdade. Quando nós não estamos vivendo de acordo com a palavra, quando nós não estamos tendo o nosso Deus como nosso pastor, e quando está nos faltando alguma coisa, é que nós estamos querendo dar ouvidos a quem? Ao diabo. Estamos, entenda bem, querendo satisfazer os desejos de quem? Do diabo. Não satisfaça os desejos do diabo na tua vida, não. Satisfaça os desejos de Deus. Não toque naquilo que não é para tocar. Não olhe naquilo que não é para você olhar. Não mexa naquilo que não é para você mexer. Não fale o que não é para você falar. Viva na comunhão, viva na direção, na unção da palavra. Tem pessoas que estão querendo satisfazer os desejos de Satanás, não está satisfazendo os desejos de Deus. Tudo que o diabo coloca para ela, entenda, ela recebe e pratica. Mas o que Deus dá para ela fazer, ela não está conseguindo fazer. Por quê? Porque ela está errando o alvo. Não erre o alvo. Nunca faça o que Deus não lhe pediu para fazer. Não erre o seu alvo. Não fique querendo só o fruto. Por que Eva comeu o fruto? Porque ela queria o fruto. Ela queria o conhecimento do bem. Irmãos, conheça só o bem, está bom para nós. O mal está aí escancarado, não precisa ninguém ir atrás. É só você olhar, você já enxerga. Só você prestar atenção, você já enxerga, entenda. Agora, o fruto fez com que desobedecessem ao Senhor. Não desobedeça, fique com Ele. Ele é, entenda, o galardoador da nossa vida. Ele é o supridor de todas as nossas. Então não fique querendo o que Deus cria. Queira Deus primeiro. Se você querer Deus mesmo, Ele não vai suprir tuas necessidades. Às vezes a pessoa quer muito uma cura. É errado? É errado querer a cura? É errado a pessoa se livrar de alguma perturbação? É errado, pessoal? Não, mas às vezes a pessoa quer tanto a cura, que ela esquece de querer Deus. Ela quer tanto o casamento, e está esquecendo de querer Deus. Ela quer tanto o trabalho, e está esquecendo de querer Deus. Ela está se esquecendo que o principal para ela é quem? Eva se esqueceu. Adão se esqueceu.
Irmãos, o mais importante para eles não era o fruto de conhecimento do bem e do mal. O mais importante para eles era satisfazer os desejos de quem? De Deus. Mas quiseram satisfazer os desejos? Então, é muito sério, é grave. Quando eles comeram do fruto, satisfazer os desejos do diabo. É difícil falar, não é difícil? Não é uma palavra pesada? A pessoa, ela não satisfaz os desejos de Deus, ela satisfaz os desejos do diabo. De quem você tem satisfeito os desejos? De quem você anda satisfazendo os desejos? Não responda, só questione para você mesmo. Ele satisfazer os desejos do diabo, que é homicida, que é mentiroso desde o princípio. Cuidado para ele não estar lhe pregando uma peça. Mateus 6,33 é conhecido por todos já, mas eu vou ler para vocês. Mateus 6,33. Mateus 6,33. Acharam? Mas buscai primeiro o que, pessoal? O reino de Deus e a sua justiça. E o que diz aí? E todas essas coisas vos serão. Deixa Deus acrescentar. Busque-o em primeiro lugar. Nós temos culto 6 da manhã, já é a segunda reunião de hoje. Tem pessoas que vieram 6 da manhã. Tem alguém aqui que veio 6 da manhã? Levanta a mão. Aí, várias pessoas vieram 6 e já ficaram para a reunião. Não estou dizendo que todos têm que vir culto 6 da manhã, mas uma coisa eu quero lhe dizer: busque a Deus, busque o reino dele em primeiro. Filipenses 4,19, vamos lá. Filipenses. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses 4,19. Acharam? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá algumas de vossas necessidades. Amém? Não. O que está escrito aí? Todas. Irmãos, não queira o fruto, queira o dono da vinha. Não fique só preocupado com o fruto, preocupado com o benefício, entenda. Às vezes tem muitos que buscam a Deus pela necessidade. Eu tenho que me livrar de uma doença, eu tenho que me livrar de uma condição financeira, estagnada, eu tenho que restaurar o meu casamento. Tudo isso é válido. Deus supre todas as nossas necessidades, não com escassez, mas com riquezas, com glória. Mas nós temos que ter o dono da riqueza. Não fique querendo só, entenda, o fruto. Deixa eu contar um caso, vai te ajudar. Um grande agricultor, ele cultivava pêssegos. Quem gosta de pêssego? Aqueles em calda que você, pastor, vai ter sobremesa de pêssego lá em casa hoje. Então, ele cultivava pêssego. E os pêssegos que ele cultivava eram aqueles grandes, bonitos, formosos. E toda vez que tinha estação, ele colhia e muitas pessoas iam até a propriedade dele para comprar. E por anos seguidos, ele vendeu muito pêssego, mas muito pêssego. Só que quando chegou uma época, já a árvore do pêssego não estava produzindo como antes. Os pêssegos já começaram a ficar meio que deformados, pequenos, já não produzia mais na quantidade que produzia antes. E ele foi e consultou um agrônomo, pediu que o agrônomo fosse até a propriedade para poder averiguar o que estava acontecendo. E o agrônomo disse para ele: olha, amigo, infelizmente você cometeu um sério erro. Mas como assim? Você deixou de cuidar das árvores de pêssego, os pessegueiros, você deixou de cuidar da árvore para prestar muita atenção ao fruto que ela produzia.
Infelizmente, agora só há uma única solução: arrancar as árvores velhas e plantar árvores novas. Aí a triste história terminou assim: ele perdeu toda a lavoura dos pés de pêssego, porque ele queria só o fruto. Ele não cuidava da fonte aonde dava o fruto. Tem muitos que estão cuidando dos milagres, querendo os milagres, mas não estão cuidando da fonte, que é Deus. Busque a Ele em primeiro lugar, que o fruto nunca vai faltar para você. Nunca vai faltar o benefício para você, nunca vai ficar escasso, mas a fonte tem que estar sempre produzindo, e a única maneira da fonte produzir é você estar em comunhão com Ele.